la ciudad de Guatemala, les presentamos un cordial saludo, especialmente cuando lo que tratamos en este día es de la visita de nuestro querido hermano Pablo Peixoto, que nos está visitando desde Niterói, en Brasil. En esta oportunidad él ha tenido una serie de conferencias, especialmente en Miami, en México y ahora en Guatemala, viendo el trabajo que se realiza en la región que cubre Centroamérica, Caribe, México y Panamá. Es para nosotros en esta oportunidad que nos abren sus puertas en sus casas a través de la vía de internet, poder compartir por esta hora este conocimiento que hace que nosotros realmente estemos diferentes. Entonces les damos un aplauso a nuestro hermano Pablo. Buenas, com muito prazer que nós todos estamos aqui. Estivemos aqui fazendo quatro seminários e charlas nesses dias, todas elas em espanhol. Nossos slides hoje estão em português. Nosso assunto é Los Espíritos em la obra de André Luiz. Mas nós gostaríamos de dar uma pequena introdução, fazendo uma relação entre Chico Xavier e André Luiz. Compreende? Então, vamos a seguir. Este foi um encontro que hicimos em homenagem ao centenário de Chico Xavier em nossa cidade. Vamos a seguir e vamos nos deter vamos a seguir rapidamente. Aí vamos mostrar umas imagens, eu no momento de arte, aí vamos a seguir, ali está, aí uma senhora aqui, e um senhor ali no meio, vamos seguir, esse senhor, vamos seguir, esse aí, Geraldo Lemos Neto, esse é um senhor que conviveu desde a juventude com Chico Xavier, editou muitos livros dele. Então, ele, depois que Chico Xavier desencarnou, Chico Xavier apareceu para ele em sonho que procurasse uma senhora chamada Wanda Joviano. Vamos seguir? Esta senhora octogenária que está ali. Era só isso que eu queria apresentar com esse grupo de slides. Agora vamos tentar efetivamente, e você, essa senhora chama-se Wanda Joviano. É da família Joviano. Vamos encerrar isso, fechar em cima, isto. O que acontece, companheiros? Chico Xavier, como seguido, Chico Xavier viveu na cidade de Pedro Leopoldo e trabalhou num local chamado Fazenda Modelo, junto de uma família surrefe chamada-se Rômulo Joviano. E sua irmã, aquela senhora que lhes mostrei, octogenária, Wanda Joviano, trabalhou por lá no passado. Então, vocês aí vão ver. Está aqui. Está aqui. Ou aqui, ó. Tá certo? Aí vem. Aqui para baixo. Aqui para baixo. Isso. Vai passando. Desceu. Isso. Então, companheiros, vamos seguindo. Esta família Joviano, vamos seguindo. Esse senhor chama-se Arthur Joviano. Ele, na verdade, é um autor espiritual de uns livros de Chico Xavier. Vamos ver depois o nome. Vamos seguir. O pai do senhor Rômulo Joviano. Vamos seguir. Aí está, senhor Arthur Joviano, é o padre, vamos seguir. Ali está
aqui. Senhor Arthur Joviano, senhor Rômulo Joviano, Chico Xavier e Wanda Joviano. Tá certo? Então, todos os livros psicografados por Chico Xavier ocorreram em La Fazenda Modelo. Vamos seguir? Vamos seguir adelante? Isto. Vamos seguindo? Aí vai aparecer, vamos seguir? Esta família está profundamente ligada às obras de Chico Xavier. As pessoas, nos romances de Chico Xavier, os personagens dos romances, Hace 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, esta família se repete, se reencarna, dando apoio a Chico Xavier ao longo de suas encarnações. Vamos seguir? Vamos seguir. Então, nesta fazenda em Pedro Leopoldo, aí são colegas de trabalho do Chico Xavier. Colegas de trabalho do Chico Xavier. Na Fazenda Modelo, por 30 anos, ele trabalhou ali junto com aquela senhora Wanda Joviano. Vamos seguir? Ali está a Fazenda onde o Chico Xavier trabalhou, e abaixo a casa onde foram psicografadas pelos cultos de lugar dessa família todos esses livros que vocês conhecem. Todos os romances de Manuel, as obras de André Luiz, foram psicografadas neste local, nesta fazenda, junto dessas pessoas que estão profundamente ligadas ao Chico ao longo de suas encarnações. O que aconteceu então? O que estamos trazendo para vocês hoje interessante? Mira, Chico Xavier, em determinado momento, foi para sair da cidade de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. Esta família Joviano, seu chefe, seus filhos, sua esposa, foram transferidos para o Rio de Janeiro. Esta senhora ficou com arquivos muito importantes que ficaram inéditos até recentemente. Então, os livros que conhecemos foram mandados para a Federação Espírita Brasileira, foram editados, foram vendidos, hoje estão todos traduzidos para o espanhol, para outros idiomas e todo, não é isso? Mas, uma palavra, os bastidores das psicografias desse livro se quedaram guardadas por aquela senhora, Wanda Joviano, que trabalhou com o Chico por quase 30 anos, colega de trabalho, e assistiu a todo esse processo. Essas informações dos bastidores das psicografias se quedaram hasta recentemente guardadas em seus arquivos. Compreende? Vamos a seguir um pouquinho. Aonde trabalhava Chico Xavier, psicografando os livros. Vamos a seguir. Aonde trabalhava são arquivos familiares, mas para contextualizar o que vou falar a seguir. Bem? Vamos seguir? Vamos a seguir a fazenda, uma fazenda de modelo, na escola. Está certo? A Wanda Joviano ali, com laço na cabeça, vamos a seguir. E vamos passar então a nossa Wanda Joviano, aquela senhora. Vamos então passar para o slide seguinte. A obra de André Luiz na visão de los espíritos. Quem hizo esta charla foi o senhor Geraldo Lemos Neto, aquele que eu falei, que era um jovem, que era amigo de Chico desde a juventude, que editou muitos livros dele, e depois de sua desencarnação, também editou vários livros, né? Incluso estes bastidores. Em inglês chamamos, por exemplo, de um cine, o making of. Quer dizer, os bastidores, tudo que acontece por trás. Então, por exemplo, Chico Xavier
o Emmanuel dizendo assim: estou intentando psicografar na obra, planejando psicografar na obra sobre Paulo de Tarso, por exemplo. Isso 2 anos antes. Então, vamos a empezar no próximo mês o trabalho que havia dito a vocês mais temprano, antes. ¿Está certo? Então, a obra de André Luiz e a visão dos Espíritos. Então, os livros de André Luiz foram, além dos capítulos e dos livros que nós outros conhecemos, não é mesmo? Haviam comentários dos Espíritos amigos, de Manuel, de Arthur Joviano, que era Néio Lúcio, um personagem de livros 50 anos depois, personagem de ali, que escreveu Jesus em Hogar, que vocês têm aqui em espanhol, não é? Então, todo aquele grupo familiar estava ligado, como eu disse anteriormente, a Chico Xavier. Então, os espíritos que estavam ali, que colaboraram com a psicografia dos livros de André Luiz, faziam comentários. O próprio Manuel, quando, por exemplo, vamos seguindo aí aqui adelante agora. Então, essa palestra foi feita por Geraldo Lemos Neto. Olha só, vamos ler para vocês. Só esse não deu para dar nos slides. Mira o que Manuel está dizendo. Tenho enviado esforço para que um amigo venha trazer uma pequena série de impressões da vida dele túmulo. Espero que Jesus possa ele atender brevemente a esse nosso apelo. Então, Manuel estava orando a Jesus, que um amigo que estava se preparando para trazer essas impressões sobre o mundo espiritual, uma nova visão do mundo espiritual. Caso possamos conseguir a concessão que seria o trabalho, vejo no empreendimento uma realização muito interessante e proveitosa. Vamos lá? Emmanuel, mira ali, um pouquinho antes. É difícil, 31/3/43, antes da publicação da psicografia do livro de André Luiz. Vamos lá. Olha o que descreve os Espíritos. Nosso lar, colônia de transição. Quanto ao novo trabalho em início, não desejo comentar demasiadamente o assunto, para que as vibrações generais se façam sentir quando a obra esteja segura, mas não posso deixar de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. Então, Emmanuel estava muito animado com a psicografia do livro Nosso Hogar, mas não trouxe muitas informações, porque as pessoas podiam gerar uma expectativa mental e podia prejudicar a obra que estava pensando. Então, isto é um bastidor antes da obra Nosso Hogar. Vamos ver, seguir adiante. Verificarão conosco a excelência de semelhante serviço, porque ela todas pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição entre milhares de colônias desta natureza, e diversas entre si quanto aos pormenores de organizações que rodeiam a Terra. Então, Emmanuel está trazendo uma informação importante, né? Que André Luiz, este amigo, né, traria nesse livro suas impressões durante sua permanência nesta colônia Nosso Hogar. Está certo? E que milhares de colônias dessa natureza existem no mundo. Não é só Nosso Hogar. Então, aqui há na colônia com certeza, em cada lugar, todo lugar não é colônia. São colônias de transição. Então, vamos, Emmanuel, vamos ver as colocações de outro espírito. Estamos assistindo a narrativa concernente ao nosso lar. Os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção, mas os que proporcionam os valores educativos. Vamos seguir, Emmanuel. As sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos da atividade da Terra, sem que os seres sintam
a mente se desloca para a esfera mais alta. Então, Arthur Joviano, que é o Neo Lúcius. Vamos. Agradecido em nosso nome a feitura material do livro Nosso Lar, estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho. Emmanuel dizendo agora. Oxalá possa ela continuar em futuro breve, desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no lugar devido. Não é muito fácil atender os esforços dessa natureza, no serviço de amor às construções espirituais. Então, está Emmanuel colocando com as dificuldades que nosso companheiro André Luiz não é fácil a ser um trabalho desse tipo. Vamos ali? Estamos muito satisfeitos pelo início do novo esforço de André Luiz, que Jesus lhe permita a identificação de mais um detalhe na construção do espiritual. Mira, a identificação de mais um detalhe da construção espiritual, já mentalizada pelos que nos orientam das esferas mais altas. Então, o que estou querendo passar para vocês agora é que a obra de André Luiz não é solamente dele, compreende? É um conjunto de espíritos iluminados que prepararam a obra, e ele é um interlocutor, é uma equipe espiritual, não é só o André Luiz, é uma personificação. É verdade que a obra é dele, mas sob a orientação e sob o trabalho dos amigos espirituais superiores. Olha, uma edificação de mais um detalhe da construção espiritual, mentalizada. Então, esta obra estava mentalizada, planejada pelos que nos orientam em esferas mais altas. O trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciadas com o nosso hogar. Então, agora está falando do livro Los Mensajeros Espirituales. Vamos seguir? Preparem de modo mais eficiente essas obras, esses capítulos, gravam noções mais reais dos esforços dos desencarnados. O espírito de compreensão se fará mais produtivo, mais espontâneo. Faça essas revelações curtas, mas singularmente expressivas. Arthur Joviano. Vamos seguir? Sobre o novo livro de André Luiz, Los Mensajeros Espirituales, as teses são mais complexas, os assuntos mais palpitantes. É um mundo novo para a responsabilidade individual. Esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcançar agora. Então, parece que o livro está sendo escrito ali, naquele momento, mas não. Houve todo um trabalho de organização, de preocupação da espiritualidade superior para trazer esse conteúdo tão importante. Los Mensageiros Espirituais é voltado para os médiums. Então, responsabilidade individual. Precisa de ter um nome impessoal, que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. Então, o nome de André Luiz é um nome, de certa forma, impessoal. Depois nós descobrimos quem é esse autor. André Luiz, na verdade, é um pseudônimo de uma pessoa que viveu ali em Minas Gerais também. Então, vamos lá. Olha, Carlos Chagas, esse é um sanitarista brasileiro de Minas Gerais, e um espírito, então, que se colocou cerca de Chico Xavier por muito tempo, uns 2 anos, para ver a afinidade fluídica, para empezar esse trabalho. Talvez que o trabalho de André Luiz não encontre uma compreensão generalizada no momento, mas podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta relações muito graves pela vastidão dos conceitos a que levou o mensageiro, aproveitando todas as possibilidades de simplificação
ao seu alcance. Vivemos uma época de grandes revelações interiores. Então, André Luiz sintetizando aquilo que é a espiritualidade superior, a síntese, a concisión de informações muito importantes para o homem. Então, o que aconteceu no Brasil, a obra de André Luiz não foi compreendida por muitos. As pessoas achavam que era fantasia e todo, condenaram Chico Xavier e tudo. Né? Só depois é que, bom, a maioria aceitou. Mas nem todos começaram a compreender, porque eram revelações muito graves, importantes acerca do mundo espiritual. As religiões tradicionais, as informações sobre o mundo espiritual eram muito vagas, imprecisas, alegóricas. Né? Então, com os livros de André Luiz, surgiram toda uma série de informações que esclareceram a relação do mundo espiritual com o mundo físico, né? A descrição de todas as situações. Por exemplo, o compromisso dos médiums que se preparam, os mensageiros espirituais, as pessoas se prepararam, os médiums, por 30 anos, às vezes. Com certeza, nós outros que aqui estamos, também, que somos médicos, fomos preparados antes de encarnar em institutos semelhantes a esses que André Luiz escreve neste livro. Vamos lá? André Luiz arquitetou um trabalho dos mensageiros espirituais nas linhas já conhecidas, a constituir-se de 20 capítulos aproximadamente. Então, são informações que apareceram antes dos livros começarem a ser escritos, em meio de sua psicografia, os comentários de André Luiz, de Arthur Joviano e outras equipes espirituais, amigos espirituais, que acompanharam todo o processo. Então, esses bastidores dão uma vida, né, aos livros. Por exemplo, vamos ver uma coisa interessante. Ao nosso ver, esse serviço é valioso pelos detalhes técnicos que oferecerá relativamente a nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano da carne. Então, o Espírito está dizendo o quê? Que essas informações, esses detalhes técnicos, vão trazer grandes informações, né, em relação ao trabalho de intercâmbio, da mediunidade. É o que acontece. Os mensageiros espirituais tratam, né, como também depois nos domínios da mediunidade, da questão da comunicação dos espíritos. Então, uma nova fase surgiu depois do livro de André Luiz. Né? As reuniões mediúnicas, por exemplo, se faziam de forma empírica, baseada nas experiências pessoais. Com André Luiz, né, o nível da assistência espiritual aumentou de nível. Então, trabalhos muito mais sofisticados, muito mais importância a nível de tratamento espiritual, puderam ser feitos em função dessas informações que chegaram. Que Jesus nos ajude a marchar pelo melhor caminho. Vamos lá? Emanuela. Cada página de André Luiz tem de ser muito estudada para observarmos até que ponto podemos nós outros sermos úteis nesses adiantamentos da verdade. Daí a necessidade de maturar cada raciocínio. André Luiz, olha só a informação importante. És o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem e que desejam com justiça saber se estamos fazendo o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. Então, ele, André Luiz, é o autor efetivo, mas está sob a coordenação de benfeitores, de espíritos, de cientistas do mundo espiritual, também que estão ali acompanhando e orientando, e tudo que escreve tem suas orientações. Vamos seguir? Estabelecer a média do que se deve ser dito com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina, é serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Então, quando se vai a ser um capítulo, quando se vai a ser um livro,
Quantas coisas foram feitas dentro do mundo espiritual? Ó, estabeleceram uma média do que deve ser dito. Então, há uma equipe que vamos dizer isso, não vamos dizer isso, que vamos falar para não confundir. Olha, muitos exames, sugestões da equipe, retoques e discussões para que pudessem escrever o assunto. Somos trabalhadores entre maiores espirituais. Olha, todos que estão ali na equipe, existem então trabalhadores maiores, que na unidade deles diz, e crianças de entendimento, é indispensável atender a todos os trabalhadores maiores, sem ferir a nenhum. Estamos discutindo a melhor maneira de su tese relativa à oração. Esperemos. Olha só que interessante. Um capítulo sobre oração, não é? Então, Emmanuel falando sobre a tese de como abordar o assunto, de que forma, a melhor maneira para estabelecer a mensagem. Então, o trabalho de nosso amigo André Luiz, missionário, agora está falando do livro Missioneiro de la Luz. Né? Vai muito bem e não está distante do término. Emmanuel comentando. Urgem simplificar para não complicar e reduzir o alimento com proveito, para que não haja distúrbios na assimilação. Então, uma análise cuidadosa do livro Missioneiro de la Luz, para que não complique. Há que simplificar, é o que Emmanuel está colocando, não é? Para que o alimento não haja distúrbios das revelações prematuras que trariam confusão às pessoas que leessem o livro. Tá certo? Missionário de la Luz é trabalho novo, que reputamos de muita importância para despertar consciência das adormecidas. É um livro belíssimo. Espero que todos eles já tenham lido, estudado. Urge arrebatar as concepções generais ao campo menos digno do menor esforço. Impossível a preponderância de tais ilusões. É por isso que desejamos fazer soar o sino da realidade. Por exemplo, nesse livro há capítulos muito importantes a respeito da reencarnação desses mundos e também de abortos. Então, a reencarnação desses mundos é o maior capítulo do livro. Interessantíssimo, abordando todo o trabalho de la reencarnação de um determinado espírito, sua relação com seus padres em outras encarnações, a dificuldade que havia com o espírito reencarnante com seu padre, e tuvo que haver todo um trabalho durante o sonho para poder minorar as dificuldades do encontro, para que pudesse ser a reencarnação. O problema do aborto, das consequências, das perturbações, da interferência espiritual para mudar as pessoas, para que não acontecesse a loucura total das pessoas, para evitar o aborto, assistência espiritual. Então, todo um ângulo que é informações assim que não teríamos, muito importantes. Olha o que Emmanuel disse, em 1945, esses livros trazem um conhecimento que nós, toda nossa humanidade, vamos demorar muitos anos para compreender totalmente. É um conhecimento muito avançado, muito avançado. A vida no mundo espiritual, as descrições, por exemplo, numa reunião como esta, como digo, a visita a um hospital, né? Uma reunião mediúnica, uma reunião de cura, tudo que acontece no mundo espiritual, e principalmente relacionado com nossas responsabilidades. Nem céu, nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com as nossas virtudes e defeitos, edificações e deficiências, bracejando nas águas da luta universal, por nos fazermos dignos do Padre que nos deu a vida.
Semelhante serviço é roteiro para as consciências mais avisadas, que estejam efetivamente interessadas em espiritualização. Então, está antevendo o proveito que teremos com esta obra, Los Misioneros de la Luz. Estamos muito satisfeitos com o término do novo esforço de André Luiz. Estas páginas são toque de alarme espiritual despertando corações e consciências. Muitos amigos espirituais prestam a ele, olha que importante, é isso que quero enfatizar, que a obra de André Luiz é, na verdade, a obra de muitos espíritos. É o trabalho de Chico Xavier e na participação de espíritos iluminadíssimos, todo o trabalho. Muitos amigos espirituais prestaram a ele o concurso de que poderiam dispor, a fim de que seu livro fosse terminado e entregue à circulação das ideias renovadoras. Com o tempo, observarão as vivas claridades que jogam desta fonte. Arthur Joviano, que é o Neio Lúcius, que é o padre do Romo Joviano, que é o chefe de Chico Xavier, na Fazenda Modelo, que deu todo o apoio à psicografia durante muitos anos desse livro. Então, essas informações se quedaram guardadas por essa senhora no Rio de Janeiro. Como digo, sua família foi para o Rio, Chico foi para Uberaba. Então, Geraldo Lemos Neto, aquele senhor que mostrei, que era um Holland, que foi também diretor de divulgação da União Espírita Mineira, publicou muitos livros de Chico Xavier, e depois que saiu dali, também prosseguiu publicando muitos livros, descobriu esses arquivos que enriquecem sobremaneira a obra de Chico Xavier. As narrativas de nosso lar, os esclarecimentos, as narrativas de nosso lugar, os esclarecimentos de los mensageiros espirituais, constituem como um curso de introdução ao entendimento das atividades do homem, além do túmulo, que, em Missionários da Luz, foram destacadas com muito critério e observações legítimas. Ustedes observarão que extraordinários caminhos se desenham para o pensamento, abrindo-lhe esferas novas de serviço salvador. Arthur Joviano, 45. Estamos satisfeitos. Agora, novo livro, Obreiros da Vida Eterna, que habla de... Conhecem esse livro? Sim. Livros que narram as pessoas logo depois da morte. Não é isso? Então, há ali um desencarne de uma pessoa, um católico, uma evangélica, que acabou não desencarnando, e dos espíritas. Assim? Então, por exemplo, quantas informações ricas recebemos desse livro? A senhora evangélica, por exemplo, nós vemos que a assistência espiritual não é só para os espíritas, são para todos. Essa senhora, por exemplo, ela iria desencarnar. Então, esse livro de André Luiz começa a narrar, né, todo um trabalho que estava sendo feito com aquela senhora. Houve uma oração que pediu que essa senhora, que era uma líder de uma igreja evangélica, cuidava de jovens, orientava jovens dentro de uma igreja evangélica, era um espírito já com muitas aquisições, ela iria desencarnar. Então, receberam os amigos espirituais e vieram para ajudar nesse processo de desencarne. Em meio ao trabalho, receberam uma orientação do mundo espiritual para que postergassem o desencarne. Então, a senhora recebeu a ruda em seu corpo físico para se quedar alguns anos mais na carne. Por que aconteceu isso? Sabem por quê? Bom, essa senhora
teria uma hija que estava embaraçada. E essa senhora embaraçada, se sua madre morresse, haveria risco de la gravidez não ir a termo. Compreende que é? Terminar. Então, havia uma missão para esta nieta. Era uma mulher que estava para encarnar, estava dentro do ventre de sua hija, seria sua nieta. E teria uma missão dentro da igreja que ali estava. Acontece que havia muitos anos anteriormente colocaram uma criança na porta desta senhora. Era um espírito iluminado que haveria de casar-se com essa nieta que casaria. Então, já estava ali um ninho, já encarnado, e havia um planejamento espiritual que se casasse com aquela a nieta que seria sua esposa. E ambos teriam um grande trabalho espiritual a realizar, em nome de Jesus, dentro da igreja evangélica. Então, a equipe espiritual se mobilizou para dar um reforço no corpo da senhora, para que pudera sua gravidez, a gravidez vir a termo. Quem foi que proporcionou, empezou toda esta ação? Quem foi? Foi El Niño. El Niño era um espírito superior, percebendo a possibilidade da gravidez não ser concluída pela morte da madre. Então, em espírito, mesmo Niño era um espírito superior, estava sabendo aquilo tudo. Fez uma oração muito fervorosa. Então, a equipe que estava ali para promover o desencarne, promoveu uma moratória. A senhora, então, teve mais 5 anos de vida e a criança, naturalmente, nasceu. E outra pessoa que está nesse livro, vocês vejam quantas informações importantes da obra de André Ledru para nós outros, a respeito das dificuldades, dos problemas. Então, havia um outro senhor que era católico e teria muitos créditos. Sua esposa havia abandonado ele, inclusive, estava solo. Mas era uma pessoa muito dedicada, muitos créditos, mas não tinha conhecimento nenhum do mundo espiritual. Então, todos nós outros temos, ao desencarnar, a ruda dos familiares e todos. Mas essas pessoas que estão citadas nesse livro são pessoas que tiveram uma assistência especial por seus méritos. Né? Então, André Luiz, para escrever esse livro, acompanhou tudo isso, todos esses acontecimentos. Então, esse senhor desencarnou, mas aconteceu uma coisa interessante. Ele estava no hospital. Olha que coisa interessante. Ele estava no hospital, estava morrendo, uma doença grave, estava assim, como se fosse gangrena, né? Conhece essa doença? Esse mesmo nome? Então você estava já arroxeado, até com um mau cheiro, inclusive. Então, o médico propôs que se aplicasse uma eutanásia. Era um hospital religioso, dirigido por religiosas. Porque aquilo aliviaria o sofrimento daquele senhor. Os amigos espirituais tentaram tudo, não conseguiram. A religiosa, inclusive, apoiou a decisão do padre.
eutanasia. Entonces fue aplicada una inyección letal que tuvo consequências graves para aquele espírito. Ele ficou vários dias, os espíritos tiveram que fazer um trabalho imenso para poder ajudar aquele senhor que teria tantos méritos e não merecia passar por aquela coisa. Ficou completamente imobilizado, prejudicado por esta ação. Então mira, as consequências da eutanásia. Os outros dois eram companheiros espíritas ligados à mediunidade. Então, se vocês forem ver lá, a esposa, por exemplo, o companheiro desencarnou, foi para um local transitória, ali se quedou e sua esposa em espírito foi encontrar com ele. E, para se tranquilizar, foi feito todo um trabalho pela espiritualidade. Então, para nós termos a importância da obra de Luiz a respeito dessas questões, da assistência que acontece todo no mundo espiritual. Então, estamos satisfeitos com a possibilidade aberta para o novo trabalho de André Luiz, obreiro de vida eterna. Este amigo, atendendo às solicitações de companheiros daqui, então, quer dizer, André Luiz atendeu às solicitações de companheiros do mundo espiritual. Fará uma descrição possível de alguns detalhes del umbral, que a quase totalidade dos encarnados aportam nem nos primeiros dias do além. Então, o umbral, todos nós outros temos que passar pelo umbral. Podemos ser 5 minutos, 2 minutos, 1 hora, muitos dias, todos vamos passar, porque para atingir as regiões melhores, superiores, teremos que passar por ali. Quase todos, inclusive iniciadores, Descreverá ele o que for possível, porque autoridades superiores, determinaram em contrário a nossos desejos. Então, os amigos espirituais mais próximos da Terra, os benfeitores espirituais, pretendiam dar informações mais profundas, mais claras, e, no entanto, durante a confecção da obra, os superiores determinaram em contrário. As autoridades superiores determinaram em contrário ao nosso desejo de narrativas mais detalhadas dos sofrimentos purgatoriais. Convém que os aprendizes da verdade recebam o ensinamento com dosagem calma. Então, depois, hoje nós temos o Manuel Filomeno de Miranda, que através de Divaldo Franco tem trazido outras informações. E assim vai. Lá as informações sobre o mundo espiritual, sobre as atividades dos espíritos e tudo, vão se revelando à proporção que nós outros vamos digerindo aquilo que nos foi dado anteriormente. Certo? Agora, no mundo maior, reputamos-se de grande interesse para a defesa contra o desequilíbrio. Esse livro é belíssimo. Trata de doenças mentais. Então, a defesa contra o desequilíbrio, contra o mal. O novo trabalho de André Luiz, no mundo maior, Emmanuel, em 47. A vinda do novo trabalho parece atender a um setor importante da semeadura doutrinária, como as perturbações mentais, que não se limitam à vida no vaso fisiológico. Emmanuel. São comentários, então, que vão enriquecendo, e vão agregando valores a esta obra que já é por si só belíssima e grandiosa. Pelo mundo maior, o nosso irmão busca auxiliar com devotamento na solução do problema de socorro às entidades perturbadas, aunque não em processo de loucura total, aí em la esfera carnal e aqui em nosso círculo. Emmanuel.
se possível, La Liberación, um livro belíssimo, muito interessante, habla de la liberación de uma senhora que estava vítima de uma obsessão muito grave, cuja principal vamos dizer assim, organizador era um senhor que fora Gregório, talvez um papa, não é? Então não é porque a pessoa tem uma posição religiosa, com todo respeito a todas as religiões, que estão bem espiritualmente. Então, há falange de religiosos que são malas contra a luz, não é? Então, se possível, então se trata de la liberação de uma senhora de um processo de ensino muito grave. Então, é descrita nesse livro. Se possível, pretendeu o irmão André Luiz iniciar um novo trabalho depois de amanhã. Será um serviço em que todos nos centralizaremos, los desencarnados. Mira, todos nos centralizaremos. Então, não era só André Luiz ali, todos estavam apoiando, né, retocando, preocupados com a qualidade do que havia de ser veiculado. O desencarnado, não porque seja belo ou diferente de los outros, mas por envolver assunto muito próximo da esfera de los hombres, com exposição de certas fases, etapas de nossa luta com os irmãos inferiores, isto é, inscientes e menos aparelhados ao bem com o Cristo, com o Cristo. Emmanuel. Companheiros, então, estamos assim, essas informações estão nesses livros e outros mais, Sementeira de Luz e Deus Conosco. Todos os arquivos daquela senhora Joana Joviano, e um dos, olha que interessante, a família Joviano são aqueles mesmos, segundo a revelação dos próprios Espíritos, do próprio Emmanuel, do próprio Espírito ali, através do Chico, são Espíritos que estavam ligados a ele nas diversas encarnações. Então a senhora Giovanna Giovanni é um dos personagens dos livros 50 anos depois, como Rômulo Gioviano, seu chefe, como sua esposa, como o próprio Chico Xavier, provavelmente, era um dos personagens desses livros. Não se fala, mas pela grandeza de espíritos como Célia, Alcione, nós outros, não está escrito em lugar nenhum, mas é provável que chegue, quem sabe, se é nosso irmão Chico Xavier. Bom, a mim me gostaria, falta pouco tempo, aí a próxima, estou fazendo assim uma associação de Chico Xavier com André Luiz, e agora vou passar para vocês uma página recebida por Marta Antunes, logo depois do Congresso Espírita Mundial, que habla, não habla de André Luiz, mas habla de assistência aos espíritos suicidas, que foi possível a certos espíritos muito endurecidos, foi possível por causa daquele acontecimento do Congresso, a beleza que aconteceu naquele Congresso. Então, vamos a passar a hora, o sonido não está muito bueno, para encerrar, está ali a força do amor. Vamos ver se vocês conseguem.
directando como uma sentindo o microfone. Convenir traduzindo é melhor. Então, assim passamos o nosso relato. Localizamos em determinado nicho em nosso plano uma comunidade suicida, vivendo em situação de precária em todos os aspectos. Llamaba nuestra atención que tal reduto de dolor tal reduto de dolor nunca reduzia de tamanho. Ao contrário, contabilizávamos um número crescente dia após dia. Procurando analisar a problemática por todos os seus ângulos, verificamos que no local, incrustado em espaço de difícil acesso, existe uma espécie de escola, se é que esse nome se pode utilizar, cujos integrantes se especializaram em buscando ao suicídio, técnicas e recursos e equipamentos sofisticados eram desenvolvidos para que encarnados cometessem suicídio. Suicida era então traduzido a instituições e, sob tortura, a alma sofredora fornecia elementos mentais que serviam de alimento à manutenção de diferentes desarmonias que conduzem o homem ao desespero. Como surpreendido pelo sistema de tal organização estabelecido, de ser fácil de como uma alienação associada à maldade pode desestruturar o ser humano. Então, vamos passar rapidamente. Então, existem instituições, grupos que procuram induzir as criaturas ao suicídio. Vamos seguir para mostrar que por então é preciso fazer algo então vou prosseguir ali, volta por favor. Era preciso fazer algo. Almas devotadas fizeram conosco permanentemente, instruindo, fortificando e revelando o espírito do amor. Vamos seguir? Então era preciso fazer algo mais. Desfazer a organização não representaria em princípio maiores problemas. É desafio seria convencer os instrutores a não fazer mais aquele tipo de maldade. Várias tentativas foram enviadas nesse sentido. Vamos seguir? Vamos lá? Mãe da Vitória ligou. Olha que lindo. Chegou gloriado no final da tarde do último domingo, quando convidados a participar do encerramento do congresso, aquele dirigente presenciado na luminosidade do amor, nos dirigentes da maldade que induziu as pessoas ao suicídio. Conseguiram finalmente ver o significado da vida e sua importância e fundamento. Foram momentos de grande emoção que envolveram a todos nós, quando uma nesga de luz desceu sobre os encarnados e desencarnados no exato instante em que todos, em ambos os planos da vida, se deram as mãos e cantaram em prol da paz. Nesga de luz que se alargou, cresceu e envolveu a todos. A força do amor jorrou, plena e sublime. Explosão rompeu o lar, circulou sobre a cabeça de todas as pessoas que ali estavam, espalhou-se com poderosa onda para além do advertido, ganhando o exterior, na cidade. Brasília se inundou de luz, no ar, no sol, nas águas, e a nossa visão estupefata e maravilhada parecia que uma nova estrela estava subindo. Los seres de la criação, vegetais, animais, luminares, elementos inertes,
as construções humanas, prédios, edifícios, avenidas, bancos, repartições públicas e privadas, residências, tudo enfim foi banhado por luz pura e cristalina que orava de alto. Célere a bela luminosidade que se espalhou pela população da pátria do Brasil, em todos os cantos da América, da Europa e mais além, e no extremo médio do Oriente, atingindo a todos os continentes, países e cidades. Avançou os polos do planeta, virou baiano sublime, coberto no limpo ao redor da Terra, e se prolongou para mais além em direção ao infinito. Jesus tinha se aproximado do planeta em brevíssima visita, de luz, sabor e compaixão. Jamais presenciei tanta beleza e tanta paz. Ivone Pereira, através de Damasco Antunes. Bom, companheiro, estamos encerrando então, trouxemos esse vídeo pequeno para falar para vocês da importância do amor e da ação do mundo espiritual. Por um lado, dos necessitados, dos perturbados, né? E por outro lado, a ação do amor, do bem, da luz, quanto pode fazer para desfazer tais situações. Então, agradecer a Jesus, a André Luiz, a Chico Xavier, por as revelações, a Ivone Pereira e todos os médiuns que trouxeram essas informações para nós outros. Então, agradecendo a atenção de vocês, de terem, nestes 4 dias que estivemos com vocês, as outras transparências foram todas traduzidas para o espanhol, e essa não foi possível. Estivemos muito movidos com a atenção fraterna e não pudemos fazer melhor. Mas estamos aqui com muito carinho, agradecemos à sociedade por nos receber, pela oportunidade de trabalho que aqui tivemos, pelos amigos que aqui temos. Esperamos ouvir outras vezes. Agradecer a nossos irmãos. Então, vamos, doutor Edwin, vamos então fazer uma oração para encerrar. A senhora da junta diretiva quer fazer a oração? Vamos a cerrar estos días de conferencia con nuestro querido hermano Pablo, que estuvo aquí en Guatemala trayéndonos grandes conocimientos, dándoles infinitamente gracias a nuestro Padre Celestial por haber permitido la asistencia de nuestro país, de este querido hermano, que ha venido a dejar mucho conocimiento dentro de todos nosotros, y además ha venido a practicar esta maravillosa palabra: sin caridad no hay salvación, como dijera Allan Kardec. Agradecemos infinitamente al Padre Celestial, a nuestro Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, a nuestros nobles espíritus de luz que siempre nos dirigen, por habernos permitido tan grata visita aquí en nuestra ciudad de Guatemala. La escuela Luz y Caridad ha vivido momentos de fiesta, pero una fiesta espiritual que cada uno de nosotros hemos sentido desde el fondo de nuestras almas, dando gracias al infinito por permitirnos estas convivencias de amor y de paz, dando gracias a nuestro Creador que nos permite absorber ese conocimiento que traen estos nobles mensajeros encarnados, que viajando de lejanas tierras vienen a nuestro país
a traernos esa luz, a dejar ese conocimiento con sacrificio. Muchas veces con vicisitudes se lanzan a estos continentes únicamente con el deseo de continuar sembrando la buena nueva en todos los continentes, en todos los países del mundo. Gracias, amado Padre, porque tu amor se esparce por todos los países, por todas las galaxias, por todo el universo. Gracias, Padre Celestial, porque eres tan bondadoso con la criatura humana. En realidad, no tenemos palabras para agradecerte. Nuestra mente es tan pequeña, amado Padre, que no conseguimos hilar las palabras necesarias para decirte gracias, amado Padre. Gracias, amado Maestro Jesús de Nazaret. Gracias, hermanos espirituales de luz, por vuestra asistencia. Y gracias a nuestro hermano Pablo, que ha estado con nosotros, por ese trabajo que ha realizado y porque nuestro eterno Creador le siga iluminando para llevar esta luz a todos los lugares que visite, para que la ciencia espírita pueda expandirse a través del continente por medio de mensajeros dedicados como nuestro querido hermano. Gracias, amado Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que nos das, aun siendo muchas veces indignos de merecerlos. Muchas gracias a todos también los que apartaron un poco de su tiempo para hacerse presente y asimilar estos conocimientos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y gracias al Padre Creador por esta oportunidad tan preciosa que nos ha dado de contar con la presencia de nuestro hermano. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y que esta luz divina sea derramada en las mentes de todos los seres de la tierra, encarnados, desencarnados y seres sufrientes, que en este momento están pasando por grandes aflicciones. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.